Muito boa noite, caríssimos irmãos. Esta é mais uma oportunidade que estamos reunidos aqui num novo formato, numa nova proposta de ofertar a cada uma das pessoas que acessem este conteúdo uma oportunidade de aprofundar os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo de uma maneira mais concisa, mais prática, considerando que todos nós temos os nossos afazeres e, felizmente, estamos enxergando a possibilidade dos retornos às nossas atividades mais comuns, né, no nosso dia a dia. Neste dia, hoje especialmente nessa quinta-feira, nós abordaremos o capítulo 20, que é os trabalhadores da última hora, o item 5, denominado Os Obreiros do Senhor. Eu vou pedir permissão para ler um trecho para que nós nos situemos exatamente do que se trata esta fala. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Vejamos aí que os espíritos já falaram dessa transição planetária, né? De tudo que nós estamos vivenciando e testemunhando em nossos dias. Continuam eles. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos, unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas continuam os espíritos: mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, das suas contendas, houverem retardado a obra da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão graça, graça. O Senhor, portanto, lhes dirá: como implorais graças, vós, que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco, em vez de o amparardes? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Analisemos então essa citação das parábolas do Cristo, chamando a atenção para que nós nos conscientizemos, estejamos muito atentos para esse convite que nos é feito. A cada homem, a cada mulher, a cada ser da criação, oportunidade de trabalho é ofertada diuturnamente. Quando nós sabemos que há alguém que precisa de uma palavra de apoio, de uma orientação, em suma, de um ato de amor ao próximo, é exatamente isto que a espiritualidade, que Deus espera de nós. Porque é bastante comum ouvir, e eu ouvi isso ontem, que Deus atende o próximo, né, ao nosso irmão, através de nós mesmos. Nós que somos passíveis, né? Nós temos a capacidade de sentir a empatia, de se colocar no lugar do outro, de se preocupar com o outro, como nós gostaríamos que esta mesma pessoa se preocupasse conosco. Este processo é exatamente o que o Cristo propõe e que todos os seus emissários sempre propuseram, para que o homem despertado deixasse de buscar tão somente as capacidades da sua subsistência, de ter um lar, um abrigo, um teto, que fugisse das doenças, dos perigos iminentes e que pudesse
ter também, além da sua alimentação, uma satisfação pessoal. Nós, com muita propriedade, vemos que os espíritos sempre combateram essa preocupação com a exclusividade, com o exclusivismo, como a dizer que se eu sinto fome, se eu me enfraqueço quando estou doente, se eu preciso de amparo, de carinho, de aconchego, é da humanidade que nós todos possamos nos apoiar. Porque quando uma está nessa situação de sofrimento, de delicadeza, todos nós nos sentimos também fragilizados com a dor do próximo. Dizem alguns escritores que em locais onde a guerra estava muito próximo da casa do vizinho, que nós também nos preocupássemos. Quando alguém ou algum vizinho nosso é desrespeitado nos seus direitos, muito facilmente nós seremos os próximos. Ou seja, não porque o espírita ou o cristão e os espíritas também estejam meramente preocupados com a recompensa que possam obter das suas ações, dos seus esforços, mas, sobretudo, porque quando Cristo propõe, através dos seus emissários, que nós nos envolvamos com as questões dos nossos irmãos, nós estamos aprendendo a amar a Deus através dos olhos dos nossos irmãos. Porque é muito difícil a gente imaginar que Deus precise de qualquer coisa, pois Ele criou a água, o ar, a terra, o alimento, os medicamentos, os recursos todos, que nós possamos interagir, para que nós possamos desenvolver a nossa intelectualidade. Mas, em conjunto, esperam os nossos irmãos que desenvolvamos também a nossa moralidade ou a nossa amorosidade, que é estender os nossos laços para além do grupo consanguíneo, para além das pessoas que nós conhecemos, para além daqueles que nós temos um vínculo de afeto, mas que essa preocupação, esse cuidado, esse carinho, esse devotamento seja também obra de todo ser encarnado. Daí o título do nosso item número 5, Os Obreiros do Senhor. Vejamos, nossos irmãos, que em momento algum o Evangelho segundo o Espiritismo, pela fala do Espírito de verdade, conforme nós veremos aqui no finzinho deste texto, em momento algum ele diz que é um mérito exclusivo dos espíritas o serviço, como se fosse privilegiado, Não sei se existe bem esse termo, mas o privilégio de ser o obreiro do Senhor. Mas, sobretudo, ele diz que todo aquele que faz a obra de meu Pai é também trabalhador da sua vinha. Ou seja, qualquer pessoa que esteja sem o interesse particular, antecipando os seus atos, qualquer pessoa que não esteja esperando que sejam reconhecidas as suas ações por meritórias, por pessoa evoluída, emancipada, cujo interesse seja tão somente levar um abraço, um aconchego, um acolhimento. Nas palavras de hoje, o empoderamento como cidadão do universo. Qualquer pessoa que tenha agido dessa forma, dizem os espíritos, serão recompensados, serão reconhecidos por Deus. E como é que isso se manifesta em nossa existência? Através de todas as oportunidades que nós temos de enxergar as sombras que ainda existem em nós, auxiliando os nossos irmãos. Basta pensar que quando nós temos algo que não queremos compartilhar com alguém, se nós tivermos um interesse de aprofundar esse autoconhecimento, nós veremos ainda uma pontinha de orgulho, como que se dissesse:
Só eu mereço ter tal coisa. Só eu mereço ser reconhecido como especial diante dos homens. Nós sabemos que esta ideia de diferenciação por posses sempre acompanhou a humanidade e tem sido o grande mote de trabalho do Espiritismo, que é fazer o amor a Deus, o amor aos irmãos, o amor a si mesmo como ferramenta de transformação da humanidade. Por isso, ele diz que aproximou-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade, de forma que todo aquele que não se adequar neste novo patamar de sentimento ficará deslocado no ambiente que já se faz em realidade. O processo de transformação, dizem os espíritos, é de mais ou menos desde quando iniciou-se a Revolução Francesa, lá em 1789. Logo na sequência, nós temos em 1848 os fenômenos de Hydesville e também em 1857 a publicação de O Livro dos Espíritos e todas as obras basilares kardecianas. Meus irmãos, possam os homens, todos, sem exceção, despertarem-se para o chamado que é feito a todos nós, amorosamente, para que nós tenhamos a satisfação de ser reconhecidos como obreiros do Cristo. Me permitam encerrar esse texto. Ele diz assim: Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis, ou seja, ele está fazendo um recenseamento, né? E já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, ao fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, corajosos, trabalhadores. Pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Entendendo novamente, meus irmãos, que aqui o Espiritismo significa o cristianismo redivivo na sua pureza, sem qualquer tipo de mancha, sem qualquer tipo de ilusão que realmente faça com que todos nós caminhemos unidos, respeitadas as nossas diferenças e as nossas escolhas, entendendo os mecanismos das leis divinas. Cumprir-se-ão estas palavras, são estas: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Como eu disse a vocês, palavras de O Espírito de Verdade, Paris, 1862. O nosso agradecimento por mais essa oportunidade de estudarmos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e na próxima segunda-feira daremos continuidade neste novo formato de vídeos mais curtos, gravados, e ficaremos muito felizes se recebermos as suas questões, os seus questionamentos, os seus comentários. Um abraço a todos e que o Mestre Jesus sempre nos abençoe.